Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do Econometricamente. Esse é o terceiro vídeo da nossa série do modelo VAR e a gente vai estar finalizando ela nesse vídeo. Talvez ele fique um pouquinho comprido, mas vale a pena assistir. E é isso. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve, ajuda muito a gente, ok? E bora pro vídeo. Continuando aí, agora de onde a gente parou no último vídeo, eu quero mostrar uma coisa primeiro importante, que é salvar. A gente vai salvar uma sessão, e é isso aqui. Então, a gente salvou uma sessãozinha aqui do VAR1, que é o primeiro modelo que a gente rodou. E o que isso significa? Significa que a gente vai rodar muitos outros modelos para alcançar o ideal, ok? Então, a gente deixa salvo para não precisar toda vez que for fazer, relembrar o modelo, para refazer algum teste, a gente já tem tudo ele salvo aqui. Eu vou mostrar para vocês como se abre agora. Então, se eu fechasse isso aqui, eu teria perdido. Agora, se eu clicar aqui embaixo nessa caixinha, eu vou reabrir a tela e eu tenho o meu modelo rodado aqui, rápido e fácil. Ok? Então, isso é muito importante para você que está rodando o modelo no Gretel e precisa da informação rápida, salva. Isso ajuda muito. Bom, pessoal, continuando de onde a gente parou, agora está na hora de fazer os testes, né? O primeiro teste é de autocorrelação, ok? Então, a gente vai tentar com o máximo de defasagens. A gente tinha chego, ó, aqui nem 5 dá, porque a gente colocou mais defasagens para rodar o modelo. Ele sugere 4, também não vai. É um problema de você ter poucas variáveis no modelo. E aí a gente tem o resultado do teste. Ele conseguiu analisar o teste em apenas 2 lags. Isso é bem ruim, tá? Não o resultado, mas o fato de o modelo, né, da base de dados, ter poucas informações, poucos dados, poucas amostras, leva a gente a testar menos, leva a gente a cometer erros, tá? Então, o máximo que você puder ter de informação, de variáveis, melhor, ok? Então, nesse caso, a gente está fazendo trimestral, talvez um modelo mensal fizesse triplicar o número de amostras, isso traria a gente poder analisar mais lags, mais informações, ok? Eu trouxe esse trimestral para mostrar que poucas informações dá para fazer, mas você tem alguns probleminhas. Nesse caso, a gente vai conseguir analisar esses dois lags, entretanto, o resultado não era o esperado. A gente tem autocorrelação entre as variáveis nesse modelo estimado. Então, no primeiro lag, a gente tem abaixo de 10% e no segundo lag a gente tem abaixo de 5%. A gente precisaria que esses números, todos os lags, né, teriam que ser, no melhor dos cenários, acima de 10%. E quanto maior, melhor. Ok? Porque aí mostra que essas variáveis elas não tendo problema de autocorrelação entre elas, o que pode gerar uma análise equivocada. Ok? Então, nesse caso aqui, se você encontrar valores abaixo de 10%, você já pode descartar. Claro que se você tiver uma boa base e você tiver 15 lags, analisando 15 lags, 10 lags, e você tiver dois deles com autocorrelação, tudo bem. Aí você passa e continua para os outros testes. Entretanto, nesse caso, como são poucos, né, a gente não seguiria com essa análise. Eu vou continuar com os outros testes para mostrar para vocês, mas de qualquer forma, nesse momento você já descartaria, começaria desde o início, talvez analisando quais variáveis faz mais sentido, tirando algumas, trocando outras, para que o seu teste, sua estimativa melhore, não tem essa questão de autocorrelação entre as variáveis. Então, às vezes, você tirando uma, invertendo as ordens, você pode ter um resultado melhor aqui nesse teste. O próximo teste é o teste de normalidade dos resíduos. A gente vai estar analisando se os resíduos eles são normais. Nesse caso, a gente vai estar olhando o Q quadrado
E aqui embaixo a gente tem o valor da probabilidade. Aqui a gente está buscando valores de 10%, 5% ou 1%. Ok? Nesse caso, deu 92%, né? 0,92. Então, a gente tem que os nossos resíduos. Agora, a gente também pode estar dando uma olhada nesses resíduos, um gráfico dos resíduos combinados. A gente vê que é totalmente aleatório o resultado dos resíduos da estimativa. Ele não tem a distribuição, então a gente tem um probleminha aí que faria com que a gente descartasse. Outra análise que a gente também faz é o impulso-resposta. Nesse caso, vou dar um exemplo aqui, né? Nesse caso, eu vou dar o exemplo aqui como se fosse da taxa de juros influenciando o PIB. Como a gente teve todos esses problemas, essa análise aqui ela é descartável, né? Eu só vou fazer para que vocês possam acompanhar junto ao gráfico que eu estou mostrando aqui, as funções que estou mostrando no gráfico. Então, vamos olhar essa primeira análise. Então, eu estou trabalhando com trimestres, então, por exemplo, eu quero olhar o impacto em 2 anos. Então, seriam 8 trimestres. Eu posso incluir um alfa maior ou menor aqui, que é um intervalo de confiança. Eu prefiro área sombreada. A gente pode ser também barras de erro, acho que a área sombreada é melhor para visualização. Dá OK e ele te traz o gráfico do impulso-resposta. Né? Então aqui tem a descrição do gráfico, resposta do PIB a um choque da taxa de juros com intervalo de confiança box plot. Então, num primeiro momento a gente percebe que ele tem uma tendência de subida bem fraca, depois cai e aumenta de novo e ele fica essa oscilação. Isso é normal, né? A gente tem um intervalo de confiança aqui grande. Então, o que significa? Eu não posso fazer nenhuma afirmação aqui nesses intervalos iniciais, porque ele pode estar tanto aqui quanto aqui. Entendeu? Nossa margem de erro é muito grande. Então, ele pode ter uma resposta positiva ou negativa. Já nos períodos futuros, a gente já tem algo mais concreto, que é muito acima da curva ou muito abaixo da curva do zero. Então, a gente tem respostas mais concretas se tem uma onda primeiro negativa e depois, na sequência, uma onda, um impulso-resposta mais positivo. Ok? Vocês podem salvar isso aqui, exibir em PDF, imprimir, então isso aqui você pode colocar no seu trabalho. Não precisa tirar print da tela aqui para colocar, basta salvar também, dá para salvar em outras opções. A próxima análise que a gente pode estar fazendo aqui é da decomposição da variância. Ok? A gente vai colocar gráficos de linha para dar uma olhada primeiro. Então, a gente vê que, primeiro, o que é a decomposição da variância, né? É como que ela se decompõe dentro da estimativa, ok? Basicamente, qual é o impacto de cada variável dentro da estimativa. Então, a gente vê que no começo o PIB ele influencia nessa nossa estimativa, lembrando que esse modelo já seria descartado pelos outros motivos, né? Dos testes ter dado insatisfatórios. Então, a gente tem aqui o PIB caindo bastante e as outras variáveis subindo. Eu não gosto muito desse gráfico, mas ele é bastante utilizado. Tem outros gráficos que são mais interessantes, que é os barras empilhadas. Ele traz uma visualização melhor. Então, no primeiro período é 100% o PIB representa ele mesmo, e depois ele vai caindo, e a gente tem um crescimento aqui da taxa de juros influenciando, a gente tem o crescimento do crédito influenciando, a utilidade de capacidade instalada parece ser mais constante, tem um crescimento do investimento privado. Então, você vê melhor nesse gráfico aqui, ao longo dos trimestres, qual é o percentual mais ou menos que cada variável está influenciando aqui. E através disso você pode simplesmente falar, corta. Através da análise desse gráfico, você pode também, quando dá algo errado, você pode utilizar ele quando deu o erro, deu algum problema, para você escolher uma variável, traçar um norte aqui de qual variável você vai começar a excluir primeiro.
Então, você pode começar aqui, por exemplo, pelo investimento privado. O investimento privado ele tem muito pouca influência aqui nesse modelo que a gente tirou. Então, a gente tiraria ele primeiro, faria todos os processos de novo e veria se tem alguma resposta mais positiva aqui na estimativa do PIB. Você teria outros lags, você teria outras diferenças, o modelo seria totalmente diferente, ok? E é claro, você também precisa olhar a literatura. Se na literatura está dizendo que o investimento privado explica o PIB, que é claro que ele influencia, você precisa justificar o porquê você tirou, entendeu? Você pode justificar porque as variáveis, da onde tinha as variáveis, ou você não tem variáveis confiáveis, ou são variáveis estimadas do investimento privado. Você precisa também de um respaldo teórico para você também tirar as variáveis, mas isso pode ser um norte para outros tipos de modelo. Outras análises que podem ser feitas, ainda tem a decomposição da variância, e aqui a gente consegue olhar, para quem não gostou dos gráficos, consegue o resultado. Então a gente está olhando do PIB aqui, e a gente tem os resultados em números percentuais. Então você pode jogar isso aqui para o Excel e montar seu próprio gráfico. Se você não está analisando o PIB, quer analisar outras variáveis, você tem aqui também de todas as outras para fazer essa análise. Ok? Então tá tudo aqui. Quando você for fazer análise para o seu trabalho, o importante aqui é você ter muito bem distribuído essa decomposição, o que significa que todas as variáveis estão tendo uma boa influência para a explicação da variável endógena ao modelo. Ok? Então, a gente precisaria de resultados muito mais expressivos do que 0% ou 7% aqui nessas duas variáveis para explicar o PIB. Ele não pode ficar simplesmente com apenas o PIB explicando ele mesmo. Tem alguma coisa errada aí na estimação. Okay? Isso aqui é mais uma forma de demonstrar que não tá legal o modelo. Bom, depois de todas essas análises, você pode estar indo para as previsões, ok? Então você pode fazer uma previsão do PIB, que eu acho que é o principal aqui que a gente busca com o modelo VAR, é fazer uma previsão. Aqui caso você tenha mais variáveis exógenas, né, do que mais amostras exógenas, você pode aqui fazer uma estimativa com base nelas, ou você simplesmente, caso não tenha, caso você fez até o período que você está no momento, você pode inserir e ele tentar se basear com o passado, ele projetando as próprias variáveis exógenas, né, do modelo, que seriam a projeção delas mesmas, expectativa, o modelo faz a regressão de cada uma delas para esperar para o futuro e usa esses valores estimados para estimar o PIB. Não é o ideal, mas é algo interessante a se fazer, ok? Aqui você pode, nesse caso, como a gente está fazendo, a gente está tirando, vou tirar algumas variáveis, alguns períodos. Você pode reduzir, aumentar aqui, período de fim, intervalo de previsão. Eu vou deixar todo o máximo que puder para trazer um resultado mais interessante aqui, mas você pode fazer previsões menores ou maiores. Número de observações, intervalo de confiança, você pode mudar. Aqui eu sempre prefiro área sombreada. E vamos para a previsão. Ele traz duas telas, uma do valor do PIB, okay, e da previsão que a gente olhou os 4 últimos trimestres, onde a gente não tinha o valor do PIB e a gente buscou fazer a previsão. Aqui ele traz o erro padrão e o intervalo de confiança em 95%. Então, tanto para menos quanto para mais, né? E ele traz também o gráfico, com um intervalo aqui de confiança. Então, ele apresentou todos os períodos. Então, o que a gente está olhando aqui? A nossa previsão é esse corte laranja aqui. Se a gente tivesse com as variáveis, né, com os períodos de 2020, primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, a gente teria
essa projeção aqui não teria esse corte, porque aqui é uma projeção da projeção. Então você não encontra, não tem esses tipos de corte acontecendo no gráfico. Ok? Outra coisa interessante que você pode estar olhando aqui também é olhando os resíduos de todas as equações, que são as diferenças, né, entre o estimado e o realizado em cada período. Então você pode estar fazendo uma análise mais crítica desses resíduos. E também você pode estar verificando o impulso-resposta das variáveis aqui aqui de cada variável e como cada uma representa. Então você tem os valores e não só os gráficos como tinha na análise anterior que a gente trouxe. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deu bastante trabalho aí, a gente está construindo, a gente está fazendo essas séries. Deixa seu like, se inscreve, ok? Se você ficou com alguma dúvida, se você tem algum trabalho e você queira tirar alguma dúvida simples aqui, entre em contato, a gente tem um e-mail na descrição do canal. Entre em contato que a gente pode te ajudar aí, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.